Opa, tudo bem? Eu sou o Marcel e se você quer aprender a linguagem R, você está no local certo, você está no vídeo certo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a solução de um quiz. Como assim a solução de um quiz? De onde é que vem essa história de quiz? Olha só, lá no meu Instagram, todo dia, mas todo santo dia, eu coloco um quiz. Eu coloco lá um quiz para que as pessoas possam aprender programação resolvendo esse quiz. Então, nesse último quiz que eu coloquei lá, teve muitas pessoas que colocaram o resultado equivocado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês qual é a solução do quiz que eu apresentei lá no meu Instagram. Então, se você quer aprender programação de uma forma bem interativa, cara, você tem que me seguir lá no Instagram. Você segue lá no @MarcelSantos, que lá eu apresento para vocês todo dia quiz, eu apresento para vocês vídeos explicativos de como é que funciona, como é que trabalha com a linguagem R. Eu também mostro figuras ou resultados ou gráficos feitos com a linguagem R. E além disso, eu disponibilizo também scripts lá no meu Instagram. Então faz assim, se você ainda não me segue lá no Instagram, só é seguir no @MarcelSantos. Ok, agora o que eu tenho para apresentar aqui para vocês é justamente a solução de um quiz. Deixa eu só mostrar aqui qual é o quiz que eu estou falando, tá? Então veja só, aqui está o quiz que eu apresentei lá no meu Instagram e muitas pessoas colocaram um resultado equivocado. Então vamos aqui resolver esta questão. Agora, para resolver aqui essa questão, a gente tem que ter uns conhecimentos aqui sobre a função n e sobre a função all. Além disso, nós temos que ter também conhecimento sobre esse operador aqui, ó, que é o operador not, que é o operador não, que é representado pelo símbolo de exclamação. Então, nós temos que saber essas três coisas, no mínimo, para ter a solução correta desse quiz. Bom, então vamos lá, primeiramente, entender como é que funciona essas duas funções e este operador aqui. Então, para eu mostrar para vocês como é que funciona essas funções e este operador, eu vou abrir aqui o RStudio e vou mostrar na prática como é que funcionam essas funções e este operador. Bom, vê só aqui, pessoal. Agora que nós estamos aqui no RStudio, eu coloquei aqui três vetores, que é para que eu possa explicar como é que funciona a função n e a função all. Além disso, também eu vou explicar como é que funciona o operador not, que é representado pelo símbolo de exclamação. Então vejam só, aqui nós temos três vetores, né? Um vetor x, um vetor y e um vetor z. Eu criei esse vetor aqui utilizando aqui essa função C, que é a função concatenate, que serve justamente para juntar informações. Então eu vou executar aqui, vejam que eu executei, já está na memória. Vou executar o Y e vou executar o Z. Agora, vê só, vamos destrinchar ou ver como é que funciona a função n. Então, deixa eu colocar aqui n, e aqui nós vamos entender essa função. Vejam, essa função n quer dizer qualquer. Então, se a gente traduzir isso aqui do inglês para o português, quer dizer qualquer. Agora, na prática, como é que isso funciona? Essa função, ela vai receber informações do tipo lógica, então a gente vai apresentar para ela um vetor, nesse caso, ó, no nosso exemplo, nós vamos informar um vetor com informações do tipo lógica. Como assim informações do tipo lógicas? Informações do tipo verdadeiro ou falso. Então vejam aqui, ó, true, que é verdadeiro, e f, que é o falso. Então, se eu informar aqui um vetor com informações do tipo verdadeiro ou falso, ou seja, informações do tipo lógica, ela vai me retornar também uma informação lógica. Ou ela vai me retornar true, ou ela vai me retornar false. Agora, a grande pergunta é, quando é que essa função n vai me retornar true ou vai me retornar false? Agora, vê só, ela vai me retornar true se pelo menos, olha só, pelo menos uma informação aqui dentro do meu vetor for verdadeira. Se pelo menos uma informação for verdadeira, ela vai me retornar um valor verdadeiro, ou seja, vai me retornar true. Então vamos fazer o exemplo. Vejam que eu coloquei três vetores, que é para te mostrar três exemplos diferentes. Vamos ver como é que se comporta a função n para o vetor x. Então vejam só, para a gente entender como ela se comporta, vamos logo entender o vetor. Nesse vetor x, nós temos três informações e as três informações são três informações lógicas do tipo falso, ou seja, false, false, false. Então eu te pergunto, tem alguma informação verdadeira aqui nesse vetor x? Tem alguma informação verdadeira? Não tem, só tem informação do tipo falso. Então se eu pegar aqui o x e apresentar para a função n, ela vai me retornar um valor verdadeiro ou um valor falso? Se eu estou dizendo que n vai retornar verdadeiro quando pelo menos tem um valor verdadeiro, e aqui tem algum valor verdadeiro? Não tem, então ela vai retornar falso, porque tem que ter pelo menos um valor verdadeiro. Então deixa eu executar aqui, ó. Vou executar, executei e voltou o quê? Voltou falso, porque não tem nenhum valor verdadeiro.
Então vejam, não tem nenhum, então não volta nenhum valor verdadeiro, voltou um falso. Bom, agora se nós aplicarmos a função n, não agora para o vetor x, e sim para o vetor y, o que é que ela vai retornar? Deixa eu colocar aqui, ó, n de novo, só que agora eu vou colocar para o vetor y. Então, o n ela vai me retornar verdadeiro se pelo menos tiver um valor verdadeiro aqui dentro do meu vetor. Então vejam que tem vários valores verdadeiros. Então, se eu executar aqui n com o vetor x, ela vai me retornar um valor verdadeiro. Ela vai me retornar true, porque tem pelo menos um valor verdadeiro. Na realidade, tem 3 valores verdadeiros. Então, ela tem que mostrar true. Então, ó, executei aqui e mostrou true. Beleza, né? Fácil. Agora, o z tem informações do tipo verdadeiro e informações do tipo falso. Então, se eu executar o n, vejam que ela vai me retornar também um valor verdadeiro, porque no mínimo tem que ter um verdadeiro. E aqui nós temos 2, ó. Vejam, true aqui e true aqui. Então, se eu executar, ok, temos um resultado verdadeiro. Então, vocês agora entenderam como é que funciona essa função n. Beleza? Tudo tranquilo? Agora vamos para outra função. A outra função é a função all. Então, deixa eu colocar aqui, ó, all. E o que significa esse tal de all? All, traduzindo aí do inglês para o português, significa tudo, todos, tudo. Então, essa função quer dizer o seguinte, que ela vai te retornar um valor verdadeiro ou um valor falso. Agora, quando é que ela vai te retornar um valor verdadeiro? Ou quando é que ela vai te retornar um valor falso? Para pensar nisso. Então, vê só. Ela vai te retornar um valor verdadeiro quando todos, por isso que o nome da função é all, quando todos os valores forem verdadeiros. Então, se todos os valores contidos nos vetores forem verdadeiros, aí sim ela te retorna um valor verdadeiro. Agora, se pelo menos tiver um falso ali, ó, já estragou a brincadeira. Se tiver pelo menos um falso, aí vai retornar um valor falso. Por isso que é all, todos têm que ser verdadeiro. Então, por exemplo, no x, quantos verdadeiros tem? Nenhum. Então, ela vai ter que retornar um valor falso. Então, vou colocar x, ó. Opa, falso, beleza? Agora, deixa eu colocar aqui, ó, o y. Então, no y, deixa eu colocar aqui all. E aqui no y, quantos valores verdadeiros tem? Todos. Então, é a condição que satisfaz a minha função. Veja, se todos forem verdadeiros, ela te retorna um valor verdadeiro. Então, se eu colocar aqui y, ó, vai te retornar um valor verdadeiro. Opa, entenderam como é que funciona a função? Beleza, agora em z. Z também é muito importante, vê só. Vou colocar aqui all de novo e vou colocar z. Vejam só, z temos true, false e true. Então, temos 2 valores verdadeiros e um falso. Então, se todos forem verdadeiros, all me retorna o valor verdadeiro. Mas não são todos que são verdadeiros. Tem um falso aqui no meio. Então, ela vai ter que me retornar um valor falso, porque todos têm que ser verdadeiros para retornar um valor verdadeiro. Caso contrário, retorna um valor falso. Então, se eu executar aqui, ó, false, porque não satisfez a condição que todos têm que ser verdadeiros. Então, vejam como é fácil essas funções, essa função n e essa função all. Então, agora é que todo mundo já sabe, quando a gente for resolver o quiz, todo mundo vai resolver de forma muito prática, não é isso? Eu disse também que nós precisávamos entender como é que funciona o operador NOT. Como assim o operador NOT? Esse símbolo aqui, ó, de exclamação. Então vejam, esse símbolo de exclamação, que é o operador NOT, ele significa o inverso, ou ele inverte um sinal lógico. Veja, ou a gente pode dizer que ele é o inverso de um sinal lógico, de uma informação lógica, ou como ele também serve para inverter uma informação lógica. Como assim inverter uma informação lógica? Vejam, se eu tenho uma informação do tipo lógica que é true, o inverso dela é false. Se eu tenho informação do tipo false, o inverso dela é true. Então isso serve justamente para fazer, ó, essa inversão. É como se fosse uma chave, ela vai inverter. Agora, beleza. Então vejam só. Se eu tenho uma informação aqui do tipo lógica, por exemplo, true, então vou colocar aqui, ó, true. Então é uma informação do tipo lógica. Se eu executo isso aqui, ó, vai retornar uma informação do tipo lógica true. Agora, se eu coloco aqui a exclamação, vejam, eu vou colocar aqui a exclamação, o que vai acontecer? Ela vai inverter essa informação, ó. Ela inverteu e o resultado agora é false. Então esse operador NOT, ele serve justamente para apresentar o sinal contrário ao que foi mostrado aqui. Então, se eu mostrei true, ele vai mostrar o resultado contrário, ou vai inverter essa informação. Então, é para isso que serve o operador NOT. Beleza? Tudo bem até aí? Agora vamos fazer o quê? Vamos lá para o nosso quiz. Vamos responder aquela questão lá. Então, vê só, pessoal. O primeiro ponto aqui que eu achei interessante quando eu elaborei esse quiz aqui foi que também essa questão, além de ser uma questão que você tem que ter um conhecimento técnico sobre essas funções, né, a função all e a função n, assim como você também tem que ter esse conhecimento prévio sobre o operador NOT, além disso tudo, é uma questão interpretativa, né? Tem uma coisa aqui
de interpretação. Se você não interpreta direito, você pode errar, assim, facilmente a questão, mesmo você sabendo o que significa essas funções e esse operador. Porque também tem a questão da interpretação. Então, vamos interpretar. Vejam. Aqui eu estou dando um vetor x, só que esse vetor x, ó, o vetor x aqui, ó, na realidade, ele foi criado, né? Ele é resultado de uma condição. Então, primeiramente, nós temos um vetor com informações do tipo inteira, né? Nós temos informações do tipo números inteiros. Então, nesse vetor tem -1, 0 e 1. Até aí tudo bem, né? Tem um vetor, só que depois do vetor tem uma condição. Qual é a condição? A condição é que esse vetor, os números dentro desse vetor, tem que ser menor do que 0. Então, se eu executar isso aqui, ele vai me retornar informações do tipo lógicas, ou verdadeiro ou falso, porque aqui nós temos uma operação de comparação. Nós temos um operador relacional que ele serve para comparar informações. Então, esse operador ele vai comparar se o -1 é menor do que 0, se o 0 é menor do que 0 e se o 1 é menor do que 0. Então, se o -1 é menor do que 0, que nesse caso é, ele vai colocar aqui verdadeiro. Nesse caso aqui, ó, o próximo número, que é o 0, ele não é menor do que 0. Então, ele vai colocar aqui uma informação do tipo false também. Já o último número aqui, que é o número 1, ele é maior do que 0. Então, ele vai colocar aqui ó, uma informação do tipo false também. Então, eu vou executar isso aqui para vocês, que é para vocês verem como é que vai funcionar. Então, vou lá para o RStudio para mostrar para vocês. Então, aqui no RStudio, deixa eu só apagar isso aqui. Beleza, tá aqui, ó. Então, se eu executar aqui, vejam, vou executar. E aqui ele mostrou, ó, verdadeiro, como eu havia falado, false e false, ou seja, falso e falso. Então, depois eu faço o seguinte, eu pego essa informação e associo uma variável chamada x. Então, agora x vai ter informações, ó, contendo verdadeiro ou falso, como vocês podem ver aqui, ó, true, false, false. Então, é isso a primeira parte do problema. Eu tenho um vetor com informações do tipo verdadeiro, falso e falso. Ok? Tudo bem até aí? Vamos voltar lá, então. Então, beleza. Agora aqui de volta ao quiz, nós sabemos, então, que o x ele vai conter informações do tipo verdadeiro e falso. Então, deixa eu só colocar aqui, ó, o resultado desse x é o seguinte, é true, false, false, false. Só para a gente lembrar aqui. Beleza, então nós sabemos o que tem aqui dentro do x. Agora a pergunta é, qual expressão, ó, veja que tem 4 expressões aqui, não retorna um valor verdadeiro. Então tem que prestar atenção aqui, ó, nesta palavra aqui, ó, não. Qual expressão não retorna um valor verdadeiro? Aí eu te pergunto, quem não retorna um valor verdadeiro? Retorna que valor? Retorna um valor falso. Então eu estou querendo saber aqui nesse quiz qual expressão que vai produzir um valor falso, que é aquela que não é verdadeiro. Então eu quero o quê? Onde está o valor falso? É isso que eu quero, onde está o valor falso. Então a gente vai ter que analisar aqui agora, ó, se o valor falso está na letra A, na letra B, na letra C ou na letra D. Tudo bem? Até aí tudo bem, beleza então? Agora vê só, aqui na letra A. Na letra A, ele está dizendo o quê? Que primeiro eu tenho uma expressão aqui dentro, ó, vejam que aqui dentro é muito importante, aqui dentro já tem uma operação. Eu tenho o meu vetor x, que contém informações do tipo true, false, false, e depois eu tenho o operador not. Então, o que é que está fazendo aqui dentro do meu parênteses? O que é que está acontecendo aqui dentro do meu parênteses? Eu estou pegando o meu vetor x e apresentando o resultado inverso dele. E qual é o resultado inverso do vetor x? O resultado inverso do vetor x vai ser isso aqui, ó. False, vai ser true e vai ser true. Então, este aqui, ó, vejam que isso aqui que eu escrevi vai ser o resultado inverso do vetor x, ou seja, o que vai conter aqui dentro do meu parênteses, ou dentro da minha função all, vai ser justamente esse resultado aqui. Beleza? Então, tudo bem. Agora que eu sei o que vai estar aqui dentro, eu me pergunto, quando eu executar a função all para esses valores aqui, ela vai produzir um valor verdadeiro ou um valor falso? Ela vai produzir um valor falso. Por quê? Porque tem um falso aqui dentro. E para produzir um valor verdadeiro com a função all, todos os valores que eu apresentar aqui dentro tem que ser verdadeiro. Mas vejam que aqui ó, vai ter um valor falso. Então aqui ela vai apresentar um valor falso. Ó. Vou colocar aqui, ó, falso, false. Então, ó, vai apresentar um valor false, por isso que a resposta correta é justamente o quê? A letra A. Porque na letra A eu estou perguntando, aliás, eu estou perguntando qual das alternativas aqui apresenta um valor falso, ou onde é que está o falso? O falso está justamente na letra A. Então, a resposta disso aqui é a letra A.
Tudo bem? Agora eu vou explicar por que a letra B não é a resposta correta e a letra C também não é a resposta correta, assim como a letra D também não é correta. Então, todo mundo entendeu aqui porque é falso, né? Agora vejam só. Aqui no N, ela vai produzir ou um valor verdadeiro ou um valor falso, né? O N vai me retornar ou um valor verdadeiro ou um valor falso. Então, para retornar um valor verdadeiro, tem que ter no mínimo um verdadeiro aqui no meu x. Então, vejam, aqui é o meu x. Então, deixa eu colocar aqui, ó, valor de x, e aqui é o inverso de x, só para deixar claro, inverso de x. Beleza, então vejam que no meu x, ele tem aqui ó, um verdadeiro. Então, se tem pelo menos um verdadeiro, então a função n vai me retornar aqui um valor verdadeiro. Então, aqui é true, não false. Então, vejam só, aqui vai ser true. Agora aqui na terceira, a terceira é interessante. Vejam, a diferença aqui da letra C para a letra B é que eu tenho aqui dentro do parênteses o x, só que com o operador not. Então aqui eu estou apresentando quem? O inverso de x. Então isso aqui é o inverso de x. E qual é o valor quais são os valores do inverso de x? Os valores do inverso de x são esses: false, true, true. Então, se tiver pelo menos um true, apresenta um resultado verdadeiro. Então, vejam que no inverso de x, nós temos sim, nós temos dois true. Então, o resultado aqui, ó, também é true. Então, vou colocar aqui, ó, true. Então, beleza, também na letra C nós temos verdadeiro ou true. Agora, na letra D é interessante. Vejam só como a letra D é interessante. Na letra D, nós estamos testando, né, ou verificando se, primeiramente, essa condição aqui, né, o resultado da função all é verdadeiro. Depois, a gente faz o quê? A gente pega o inverso dele. Então, vamos para a primeira parte. Ó. Na primeira parte aqui, eu estou aplicando a função all para x. Então, vejam que os valores de x são esse aqui. Ó. Então, eu estou perguntando o quê? Com a função all, verifique se todos são verdadeiros. Então, se eu aplicar a função all para os valores de x, ela vai me retornar um valor falso. Porque para retornar um valor verdadeiro aqui, todos têm que ser verdadeiros. Mas vejam que nem todos são verdadeiros. Nós temos um verdadeiro e dois falsos. Então, o resultado aqui da função all é falso. Mas veja que logo em seguida, nós temos o operador not. Então, ele vai pegar esse resultado aqui que é false, ou seja, que é falso, e vai apresentar o contrário dele, ou seja, vai inverter esse resultado. Então, quando eu pegar esse resultado aqui que é false e inverter, vai produzir um valor do tipo verdadeiro. Então, vou colocar aqui true para representar o verdadeiro. Então, vejam que eu estou mostrando para vocês que realmente a questão, ou nesse caso, a resposta correta é a letra A, porque nós estamos procurando qual é o valor falso, e o valor falso está na letra A. Então, vejam que essa questão foi bem elaborada, e foi uma questão bem elaborada no intuito de fazer vocês pensarem como é que usam essas funções aqui e este operador not. Agora, vejam só, vamos testar lá no RStudio, né? Vamos ver se o Mercel realmente está mostrando corretamente essas respostas. Então, vamos testar lá no RStudio. Bom, então aqui no RStudio, vamos conferir se realmente o resultado que eu apresentei está correto, né? Então, nada mais, nada menos melhor que o RStudio para ver se essa questão está respondida de forma correta. Então, vejam só, aqui nós temos o x, se eu executar aqui o x, vejam que o x mostra informações, né, do tipo lógica, que é onde tem true, false e false. Então, vejam que o x é um vetor com informações do tipo lógica. Agora, o inverso de x, deixa eu colocar aqui, ó, o inverso de x é justamente... Opa, deixa eu colocar certo aqui. Beleza, então o inverso de x é justamente o quê? False, true, true, que é o inverso do que nós estamos apresentando aqui no x. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Agora, vamos verificar se esta expressão aqui vai nos retornar um valor falso. Então, eu selecionei aqui, ó, selecionei só esta expressão e vou executar. Então, vejam que apresenta um valor falso. Então, é justamente isso que eu expliquei para vocês. Agora, deixa eu só executar a segunda aqui, ó, rapidinho, rapidinho. Executar a segunda. Agora apresenta um valor verdadeiro, como eu tenho mostrado antes. E aqui na terceira vai apresentar um valor verdadeiro também. E na quarta, claro, vai apresentar um valor verdadeiro. Então vejam que é bem fácil você responder aquele tipo de quiz, uma vez que você já tem conhecimento prévio dessas funções, que é a função all, a função n e também um conhecimento prévio do operador not. Então é isso, pessoal. Com isso, vocês puderam aprender um pouco mais sobre a linguagem R. Nesse caso, vocês aprenderam o quê? Como usar essa função n, como usar a função all e como usar o operador not. Então vejam quanto conhecimento a gente consegue aprender ou consegue absorver quando resolve um tipo de quiz como este aqui. Então vejam só, se vocês gostaram desse tipo de quiz, né, se vocês aprenderam com esse tipo de vídeo, faz o seguinte, dá um like aí para fortalecer
o canal e para que essa informação chegue para mais pessoas também. Então, vejam só que eu vou falar uma coisa muito interessante. Vejam que eu tirei essa informação lá do meu Instagram. Então, se você quer mais conhecimento sobre a linguagem R, você quer um conhecimento exposto de uma forma didática, com quiz, com imagens, com script, vai lá no meu Instagram que você vai ter acesso a tudo isso. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, ó, e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.